O presidente Lula falou pela primeira vez sobre as denúncias de assédio supostamente cometido pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Segundo a ONG Me Too Brasil, é isso? Me Too, Brasil, mulheres denunciaram que foram vítimas de assédio sexual e moral por parte do ministro. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal Metrópolis, uma das denunciantes seria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Silvio Almeida nega as condutas e repudia o que chama de ilações absurdas. Segundo o presidente, em uma entrevista que ele concedeu à Rádio Difusora de Goiânia, nenhum acusado de assédio vai ficar no seu ministério. Vamos ouvir. O motivo de uma foto da Janja com a Aniele é a demonstração inequívoca que as mulheres estão com as mulheres. E é o normal. Não tem uma mulher que fique favorável a alguém que seja denunciado de assédio. Então, o que vai acontecer? Eu fiquei sabendo disso ontem, pedi ao ministro, advogado-geral da União, e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às 2h30. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte senso de o bom senso aqui. É preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então é o seguinte: nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, sabe, fazer jus ao seu discurso, a defesa das mulheres, a defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. Bom, o Lula já falou ali o que tinha que falar. Lula disse ainda que o governo vai colocar a Polícia Federal, o Ministério Público e a Comissão de Ética Pública para investigar. Já o ministro Silvio Almeida publicou um vídeo se defendendo das acusações. Tem um trechinho separado aqui pela nossa produção. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente, e faço isso com toda, com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Agora há pouco, a professora e candidata a vereadora de Santo André, Isabel Rodrigues, usou uma rede social para endossar as denúncias de assédio sexual que foram feitas contra Silvio Almeida. Em vídeo compartilhado nas redes, ela afirmou ter sido vítima de violência sexual do político. O relato completo tem 7 minutos e conta em detalhes como Silvio Almeida teria agido. A denúncia é bastante forte, o relato também, então a gente cortou um pequeno trecho para mostrar para você o momento em que Isabel Rodrigues confirma a violência que ela sofreu. Sou Isabel, sou professora, sou branca, sou antirracista e também fui vítima de violência sexual do ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida. Estou aqui para somar a voz dessas mulheres, porque eu acredito que não foram somente 14. Eu acredito que foram muitas. Eu estou aqui para somar a voz das mulheres, para aumentar o coro de que nós somos donas dos nossos corpos. O presidente Lula se reuniu na tarde de hoje com o núcleo jurídico dos seus ministérios e vai se encontrar mais tarde com a ministra Aniele Franco e no final do dia com o próprio Silvio Almeida. Segundo o presidente da República, a decisão sobre a continuidade ou não de Almeida no governo sai ainda hoje. Nos bastidores, a permanência é tida como insustentável porque, como a ministra Aniele não veio a público desmentir as acusações, fica o entendimento de que quem cala consente e não haveria como
manter Silvio Almeida no primeiro escalão do governo Lula. A gente escutou o Lula aqui agora, ele dizendo com todas as letras que vai demitir o Silvio Almeida. E a sensação, Manu, é aquela coisa, será que tinha uma raposa cuidando do galinheiro? Como é que pode o ministro dos direitos humanos não respeitar, né, o direito fundamental de uma mulher de ser quem ela quiser e de não ser violentada sexualmente? Acho que, Manu, é até melhor você falar isso, você que tem o famoso lugar de fala para comentar esse assunto. Não, eu acho que primeiro, né, principalmente por ser o ministro dessa pasta, né, é uma pasta primeiro simbólica, não é uma pasta técnica que tem objetivos ali como o Ministério da Fazenda, por exemplo. Então, principalmente por ele ser o ministro, né, dos direitos humanos, as acusações são ainda mais graves, porque é uma pasta que já se omitiu em outras vezes também de falar sobre direitos humanos quando era essencial algum tipo de pronunciamento do nosso país, né, em vários casos por aí, e várias coisas me incomodam em todos esses relatos. Até antes do intervalo eu já falei, né, de muita gente tentando reverter essa pauta para algo como racismo contra esse ministro em específico, e ainda falando que essas mulheres que estão fazendo as denúncias não trouxeram provas. É claro que uma investigação tem que acontecer e que ele tem que ter todo o direito, sim, de se defender, mas essas mulheres se estão denunciando, e se são 14, assim como falam, né? Lembrando que a gente está falando de uma ministra que o jornalista aponta que estaria entre elas também. Já tivemos ali a foto da primeira-dama Janja sendo postada nesse assunto, e o que mais me incomodou em tudo isso é que todas as apurações têm trazido, Mark, que isso era de conhecimento dentro das pastas do governo federal, que existiam já boatos acontecendo. E aí isso incomoda demais, né? Em um governo em que tem um discurso falando tanto de questão de gênero e de amor e de segurança das mulheres, das minorias, enfim, como que existem boatos sobre um ministro de direitos humanos e ninguém tinha ido atrás para passar essa situação a limpo ainda, né? É preciso que uma ONG consiga aí o relato de muitas mulheres que, por óbvio, ainda não quiseram se identificar por conta de tamanha dificuldade de falar sobre isso, tenha que vir à tona, né, através da imprensa, fazer as acusações. Então é óbvio que é gravíssimo e que fica insustentável o ministro continuar no governo. Tudo isso tem um nome: hipocrisia. Hipocrisia do governo Lula. Eles ficam fazendo esse discurso aí, mas agora o único ministro negro vai cair por denúncias, né, que estão aí assustando, inclusive, a sociedade. Aí, sempre que tem algum problema no ministério, é uma mulher a primeira da lista a ser demitida. Vamos lembrar do Ministério do Esporte para falar um exemplo aqui. Ele escolheu os 2 nomes para o Supremo Tribunal Federal, homens brancos, heterossexuais, né, com boa formação e assim por diante. Então é isso. Faz o discurso para a militância bater palma, mas a forma de governar, na verdade, isso não é levado em conta. Colocaram lá o índio, a mulher, o cachorro para subir a rampa, mas o que ficou de verdade dentro do palácio, dentro do poder, são as velhas negociatas. Tem o Ministério das Mulheres agora, né? Também ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada.